Amigos e amigas, vamos resolver uns problemas do Project Euler em C. A ideia desses vídeos é que eles não sirvam muito bem como um curso formal, mas sim como uma espécie de exemplos de como resolver esse tipo de problema em C, e que se você quer aprender a linguagem, você vai pegando os padrões de como fazer determinadas coisas e com o tempo você vai aprender realmente como usar a linguagem C. Esses vídeos não vão ser muito estruturados, né, nem muito editados. Basicamente, não precisa de muitos pré-requisitos. É só um editor de texto, um compilador de C e o site do Project Euler para a gente resolver os problemas. Então, se você não conhece esse site aqui, é o Project Euler, ele tem uns problemas de matemática que geralmente requerem também alguma coisa de programação para você conseguir resolver. E vamos partir para o primeiro problema. O primeiro problema é se múltiplos de 3 ou 5. E o enunciado é o seguinte: se você listar os números naturais menores do que 10, que são múltiplos de 3 ou de 5, você vai ter 3, múltiplo de 3, 5, múltiplo de 5, 6 e 9. E você somar esses números, dá 23. E ele pede para você achar os múltiplos de 3 ou 5 menores do que 1000. Ok. Antes da gente começar a tentar resolver esse problema, vamos criar aqui uma pasta que vai conter nossas soluções. Então, vou chamar só de Project Euler. E vamos criar aqui um arquivo que vai conter a solução desse problema. Eu vou chamar o arquivo de 001 para ficar ordenado e botar um nome também para a gente conseguir se encontrar. Ok, temos um novo arquivo aqui. E como a gente vai começar esse problema? A gente vai começar, na verdade, testando que nosso ambiente de programação está tudo correto, criando o famoso Hello World. Então, o Hello World em C começa dessa forma. A gente cria uma função que chama main, que vai ser o ponto de entrada do seu programa. Então, você chama ela de main. Aqui é o retorno dela, que é um número inteiro, e significa basicamente se o programa funcionou ou não. E aqui os parâmetros, mas a gente não vai precisar de parâmetros. E aí, entre as chaves, você bota o seu programa em si. Então aqui a gente só está retornando 0, então basicamente não vai acontecer nada. Se a gente for na nossa pasta lá, Project Euler, e compilar esse programa, na verdade a gente chamou de 001, pronto. Então basicamente esse comando aqui vai compilar usando o compilador CC, esse programa que a gente chamou de 001, multiples of 3 and 5.c, e aí ele vai criar um output que vai ser o programa executável em si, e a compilação funcionou. Então agora a gente pode rodar o programa em si, e você vê que não acontece nada na verdade, porque, bom, o programa não faz nada. Então para começar, a gente pode incluir o Standard.io, que é uma biblioteca de funções em C para fazer entrada e saída, né? Então a gente vai precisar dela para usar esse printf, que é uma função em C que permite que você bote uma coisa na tela. Então a gente chama a função dessa forma aqui, a gente passa para ela esse argumento que é um texto, né, o texto Hello World, e no final a gente bota esse /n para dizer que é para ir para uma nova linha, e aí a gente chama essa função printf. Se a gente rodar, você vê aqui Hello World, é exatamente o que a gente quer. Beleza. Vamos voltar agora para o problema em si. O problema requer que a gente veja, basicamente, a gente pode pensar em como resolver esse problema, a gente pode resolver percorrendo os números menores do que 10, né? Então 0, 1, 2, 3 até o 9, e verifica se esse número é múltiplo de 3 ou de 5, e se ele for, a gente bota o resultado numa variável que vai conter, vai acumular, né, esses números. Então, quando a gente chegar no 3, a gente bota 3 nessa variável. E aí quando a gente chegar no 5, essa variável vai ter o 3, e a gente adiciona o 5 em cima disso. Então aí vai ter 8. Então, a gente tá no 8, adiciona 6 em cima disso, a gente vai ter o 14, e aí, finalmente, quando a gente chegar no 9, a gente vai adicionar o 9 ao 14, vai ter 23, que é o resultado. Pois bem, como a gente vai fazer isso? Vamos começar usando essa estrutura aqui de C, que é o famoso for. O for tem essa cara aqui. Primeiro você geralmente declara uma variável, e aqui a gente está declarando uma variável inteira, número i, que vai ser o nosso contador, né? Que vai começar em 0. Enquanto esse i for menor do que 10,
a gente vai incrementar aí, e a gente usa esse mais para incrementar. Basicamente, essa estrutura aqui vai percorrer os números de 0 a 9 como a gente quer. Vamos usar um printf aqui para demonstrar como isso funciona. A gente vai printar esse número, e para printar, a gente vai usar esse %d para substituir o número ali, e a gente vai botar o /n para fazer uma nova linha de novo. Então, a gente passa o primeiro argumento a esse formato aqui, que a gente quer o número e uma linha, e o segundo argumento, separado por vírgula, é o próprio i, que é o nosso contador. Se a gente compilar e rodar, você vai ver que vai printar os números de 0 a 9 separados por uma nova linha, né? E essa aqui é a estrutura do for. Ele começa com i igual a 0, verifica se essa condição aqui é verdade, a condição é que o i é menor do que 10, é verdade, então a gente roda o que está dentro das chaves aqui. E é justamente o nosso printf. E aí, quando chega no final, ele volta lá para o começo e incrementa o nosso i, e aí checa a condição de novo. O i é menor do que 10, ele é 1 agora, sim, é menor do que 10. E aí ele continua assim até chegar no 9, e aí quando chegar no 9 vai incrementar mais uma vez, vai chegar no 10, e aí essa condição aqui não vai ser mais verdade, 10 não é menor do que 10, e ele vai sair do for e continuar o programa e retornar 0. Ok? Agora, a gente está percorrendo os números naturais menores do que 10. O que a gente tem que fazer é verificar se esses números são múltiplos de 3 ou de 5. Como a gente vai fazer isso? Em C, você tem essa ideia de módulo, que a gente usa o símbolo percentual, né, ou porcentagem, para indicar isso. E o módulo é o resto da divisão. Então, se você quer saber se um número é divisível pelo outro, basicamente é se o resto é 0, né? Então, se você pegar um exemplo, 7 dividido por 3 dá 2 e resta 1, né? Então, 2 resta 1. Então, esse percentual aqui, esse símbolo de porcentagem, que é o módulo, vai retornar 1, que é exatamente o resto, né? Então, a mesma coisa para o 4. E se você pegar um outro exemplo, tipo 3, o 3 é divisível por 3, e isso aqui vai dar 0. Então, se a gente quer checar se o número é múltiplo de outro, se o número é múltiplo de 3, no caso, a gente vê se esse módulo é igual a 0. Então, se eu printar aqui esse módulo também, eu vou adicionar mais um %d para indicar um outro número que a gente vai printar ao lado do nosso contador, e eu vou botar o i módulo 3. Se a gente compilar e rodar, a gente vê aqui que do lado da primeira coluna, a gente vai ter uma segunda coluna de números que vai indicar exatamente o resto da divisão do número da primeira coluna por 3. Então, 4 dividido por 3 é 1 e sobra 1. E esse resto é exatamente isso aqui. O 5 dividido por 3 é 1 e sobra 2. Está lá o resto. E você vê que dá 0 para os números que são divisíveis por 3, ou múltiplos de 3, que é a mesma coisa. Pois bem, então o que a gente quer fazer é checar se os números são ou não, né, múltiplos de 3. Então a gente pode usar esse i módulo 3 igual a 0. Você vai ver aqui que aqui a gente usa 2 iguais, porque para comparar alguma coisa em C, a gente usa 2 iguais, e para atribuir um valor, a gente usa um igual. Então, quando a gente declarou essa variável i aqui, a gente falou que o valor dela vai ser igual a 0, a gente atribuiu esse valor aí, e aqui é uma comparação. A gente está perguntando, i módulo 3, o resto da divisão de i por 3 é igual a 0? Se sim, a gente vai rodar o código que está aqui entre as chaves de novo. Ok, então vamos ficar só com esses 3 por enquanto. Vamos esquecer o 5 um pouco. E como a gente vai fazer então a soma dos múltiplos de 3? A gente precisa de um acumulador, como a gente comentou antes. Eu vou adicionar aqui, no começo do nosso programa, um acumulador. Então, assim como a gente declarou essa variável que a gente usou como contador, eu vou declarar essa variável que é um acumulador. O nome dela vai ser ACK para acumulador. Então, é um inteiro também. Int ACK é igual a 0. A gente poderia começar com outro valor, mas o valor ideal aqui para a gente vai ser 0, porque o que a gente quer fazer é que ele comece em 0, e sempre que a gente encontrar um múltiplo de 3, a gente adiciona ele no nosso acumulador. Como a gente vai fazer isso? A gente vai falar que o nosso acumulador vai ser igual ao valor que ele já tem, mais o i. Ou seja, se nosso acumulador é 0 e o i é um 3, é o 3, por exemplo, que é um múltiplo de 3, então isso aqui vai ser 0 mais 3, esse resultado aqui vai dar 3, e aí a gente vai botar 3 na variável acumulador,
Pronto, agora a variável acumulador tem o resultado 3. Quando a gente chegar no 6, o acumulador ainda é 3, a gente não mexeu mais nele. Então, vai ser 3 mais 6, dá 9 isso aqui. E a gente vai atualizar o valor do acumulador para dar 9. E aí, finalmente, quando chegar no 9, vai ser 9 do acumulador, mais 9 do i. E a gente vai dar 18 desse lado aqui. E a gente vai botar isso na variável acumulador. Então, vou tirar o print dali e vou botar um print no final, que vai printar somente o valor do nosso acumulador. Vamos ver o que vai dar. E deu 18, exatamente esse cálculo que a gente fez na nossa cabeça, né, de como esse programa deveria funcionar. Pois bem, então a gente está chegando bem perto agora da nossa solução. O que a gente quer agora é fazer isso para os múltiplos de 3 e para os múltiplos de 5. Então, se eu fizer esse if 2 vezes, o nosso programa ele roda, né, do topo até o final, de cima para baixo. Então, se a gente checar também, fizer a mesma coisa para os múltiplos de 5, daí a gente vai somar no acumulador quando for um múltiplo de 3, e a gente vai somar o número no acumulador quando for um múltiplo de 5. Se a gente compilar e rodar, dá 23, que é exatamente o valor que está no anunciado para a soma dos múltiplos de 3 ou 5 menores do que 10. Mas esse programa não está totalmente correto ainda, porque se a gente pensar no caso em que o número é múltiplo de 3 e de 5, o primeiro múltiplo, que isso é o 15, né? Então, a gente vai ter que isso aqui vai rodar. O número é múltiplo de 3, sim. Então, o acumulador vai ser atualizado. A gente vai adicionar o 15 no acumulador. E aí, a gente vai continuar o programa. E vai chegar aqui. E aí, vai ser 15 é múltiplo de 5? Sim. Então, a gente vai atualizar o acumulador de novo. Então, a gente vai contar o 15 basicamente 2 vezes. A gente está contando 2 vezes os múltiplos que são de 3 e de 5. E isso isso não faz diferença se não tem números assim, né? Como é o caso se for menor do que 10. Mas vai fazer diferença quando a gente botar um 1000 aqui, né? Porque vão ter números que são múltiplos de 3 ou 5. E 5 no caso. Para resolver esse problema, a gente pode juntar esses dois ifs em um if só, que checa se é múltiplo de 3 ou de 5. E para fazer esse ou, a gente tem justamente um operador lógico em C, que a gente usa 2 barras assim, para indicar ou lógico, né? Então, se a gente pegar isso aqui e botar aqui, agora a gente tem o if o número é múltiplo de 3, ou se ele é múltiplo de 5, a gente vai atualizar e a gente só vai rodar isso aqui uma vez. Então, se a gente rodar o nosso programa, dá 23, que é exatamente o mesmo resultado de antes, mas se a gente substituir aquele 10 por 1000, que é exatamente o valor que a gente realmente quer saber, né? Compilar e rodar, dá esse resultado aqui. Se eu copiar e colocar aqui no Project Euler, é exatamente o resultado que a gente estava esperando. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu vou botar esse código no GitHub para vocês terem acesso também. E eu posso mudar um pouco o código no futuro. Talvez eu faça um vídeo futuro explicando como a gente pode resolver esse problema de uma maneira um pouco mais eficiente, porque agora a gente está percorrendo todos os números de 0 a 1000. O computador é bem rápido, então é praticamente instantâneo, mas se fosse um número maior, tem jeitos melhores de resolver esse problema. Mas eu espero que isso tenha sido interessante para vocês ou para alguém, e forte abraço.